Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre a coesão textual. A gente já vem falando, né? Vamos, então, revisar para não esquecer. E sempre vamos tentar voltar para não esquecer, que é importante isso. A coesão textual é o quê, pessoal? Em um texto, quando a gente produz um texto, né? Podemos introduzir ou retomar assuntos por meio de substantivos, dos pronomes e também das expressões nominais, ou apenas realizar o quê? As substituições. A coesão textual refere-se a quê? A esses recursos que ajudam a deixar o nosso texto mais harmônico, mais claro e até sucinto para o leitor e para o ouvinte. Ou seja, vai ficar mais claro, mais objetivo, mais resumido, né? E o nosso leitor e o nosso ouvinte vão agradecer, porque vão conseguir entender. Vamos lá. Lembra daquele texto, a galinha? Pois é, vamos retomar aquele texto, só para ficar mais claro. Como a gente pode fazer isso de forma simples? Olha só. Ontem fui ao mercado e comprei uma galinha para fazer uma canja. Só que a galinha pesava apenas 1 quilo. Achei a galinha muito leve, mas como era a única disponível para a venda, efetuei a compra da galinha assim mesmo. Já em casa, vi que a galinha era muito magrinha e desisti do preparo. Assim, preferi adotar a galinha como animal de estimação. Pessoal, perceba quantas vezes o nome galinha, a palavra galinha apareceu. Lembrando que a gente quer evitar que esses tipos de coisas aconteçam em nossos textos, certo? Então, como é que a gente faz isso? Olha aí o exemplo abaixo. Vamos tentar substituir, toda vez que a gente tiver a necessidade de retomar a palavra galinha, nós vamos substituí-la, tá certo? Por um sinônimo, qualquer outro substantivo, pronomes, enfim, como a gente já vem fazendo. Olha só. Ontem fui ao mercado e comprei uma galinha para fazer uma canja. Só que a ave pesava apenas 1 quilo. Achei a penosa muito leve, mas como era a única disponível para a venda, efetuei a compra dela. Assim mesmo. Já em casa, vi que ela era muito magrinha e desisti do preparo. Assim, preferi adotá-la como animal de estimação. Veja que todas essas palavras estão retomando a palavra galinha. E aí não perde o texto, não perde a conexão do que a gente está falando, né? Então, sempre estou retomando, né? Eu vou escrevendo, eu vou colocando mais coisas em relação ao meu texto, ao que eu quero dizer, porém eu vou sempre retomando do que eu estou falando. Eu estou falando de quem? Estou falando da galinha. Então, eu retomo. Só que o importante é retomar essa palavra, mas substituir. A gente tem que substituir, porque senão fica repetitivo o nosso texto, que fica enfadonho, né, para as pessoas que estão lendo. Não vai ficar muito agradável a leitura. Então, para isso, para ficar mais claro, a gente vai fazer o quê? As substituições. Veja como é que ficou mais interessante o texto, sem a repetição. Não repetimos uma vez a palavra galinha. Aliás, a galinha foi falada apenas a primeira vez, foi quando a gente mencionou do que a gente estava falando. Depois não fizemos mais isso, a gente trocou por pronomes, não é verdade? Por sinônimos. Então vamos lá. A coesão e a coerência na notícia, por exemplo, que é o que a gente está estudando agora. Releia o texto a seguir da notícia Ciclone. Peguei esse texto do nosso livro, né, para mostrar para vocês. Olha só. O ciclone daí atingiu Moçambique, na África, na noite de 14 de março, passando também por Zimbábue e Malawi. Esse é um dos piores desastres ambientais já vividos no continente africano, declarou o secretário da Organização das Nações Unidas, da ONU, né? O Antônio Guterres. Gente, esse quem é um dos piores desastres ambientais? Este quem? O ciclone, né? Eu estou retomando a palavra ciclone, o nome ciclone, não é verdade? Estou usando aí um pronome para isso. Olha que interessante, não repetir mais, né? Aí vamos continuar, né? Há cerca de 1,85 milhões de pessoas foram afetadas pelo fenômeno, segundo a entidade. Que entidade? A única entidade mencionada no texto anteriormente foi a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas.
Então, eu só posso estar me referindo à ONU quando eu falo a entidade. Então, ela veja que eu não precisei repetir a entidade, né? Desculpa, repetir a palavra ONU. E também, quando eu trago aqui, ó, cerca de 1,85 milhões de pessoas foram afetadas pelo fenômeno. Gente, que fenômeno? Nós estamos falando de quem? Ciclone, não é verdade? Do ciclone. Veja, eu tenho que estar sempre retomando do que eu estou falando. Para quê? Para o meu texto não ficar perdido, não é verdade? Precisa dessa coerência. Para isso, eu uso esses conectivos, chamados de coesão textual. Então, eu vou e utilizo aqui fenômeno para trazer de volta quem? A palavra ciclone, sem repetir a palavra ciclone. Na verdade, quando eu uso esse conectivo, que eu volto lá, eu trago novamente aquela palavra do que eu estou me referindo ao texto, eu deixo o meu texto mais coerente, não é verdade? E vai ficar mais harmônico, mais fácil de entender, né? Cerca de 1,85 milhões de pessoas foram afetadas pelo fenômeno. Quem é fenômeno? Ciclone. Segundo a entidade. Que entidade que falou isso? Quem é que sustentou essa ideia? Foi a ONU, né? Não foi o secretário da ONU que disse isso? A Organização das Nações Unidas? Então, eu estou falando da entidade ONU, não é verdade? Então, vamos lá. Doenças, né? A maior ameaça agora é a epidemia de doenças como cólera, malária, tifo, diarreia. Pessoal, quando eu falo a maior ameaça agora, eu estou querendo trazer para o meu texto uma localização temporal. Então, eu utilizo o quê? Os conectivos temporais, né? Agora, nesse momento, né? Lembra que eu falo sempre para vocês colocarem isso no texto, ao entardecer, trazer uma ideia temporal. Então, aqui, em relação à epidemia das doenças, estou dizendo agora, estou dizendo nesse momento, eu estou me referindo a esse momento. Isso serve muito para ajudar você a se localizar na questão do tempo. Sempre a gente tem que trazer, temos que colocar esses conectivos temporais. Eles ajudam bastante a deixar o texto mais claro, certo? Então, pessoal, podemos dizer que os elementos coesivos são quais? São as preposições, as conjunções, os pronomes, os advérbios e as locuções adverbiais e palavras denotativas. Então, olha só, preposições são todas que a gente puder utilizar. Por exemplo, o a, o de, o para, com. Conjunções, aqui, ó, nas conjunções, que, enquanto, embora, mas, porém, todavia, entretanto, e assim por diante. E os pronomes? Ele, ela, sua, este, aquele, o qual. Esse a gente usa bastante, né, para substituir os nomes. A gente já vem utilizando bastante, não é verdade? E as preposições a gente utiliza também, só que a gente nem percebe tanto, né? Mas agora a gente vai começar a perceber isso acontecer de propósito, ok? Vamos começar a olhar para isso. Os advérbios e as locuções adverbiais são muito importantes também. A gente utiliza bastante, mas também não percebe. Quando a gente fala aqui, lá, logo, antes, dessa maneira, aos poucos, né? Quando a gente traz aqueles advérbios com a noção, com a ideia de tempo, né, para o nosso texto, e entre outros, que a gente vai aprofundando cada vez mais. E as palavras denotativas, né? Afinal, inclusive, senão, apenas, então, e assim por diante. Tem aqui algumas, né, pessoal, mas são várias, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso no nosso texto, por exemplo? Quando eu quero trabalhar a introdução, quando eu quero dar uma ideia de continuação, quando eu quero dar uma ideia de conclusão ou de tempo no meu texto. Por exemplo, introdução. Eu posso usar os conectivos inicialmente, primeiramente, desde já. Como é que fica isso? Desde já, gostaria de esclarecer a minha posição. Olha como fica mais interessante o nosso texto, fica mais claro. E é isso que eu quero que vocês percebam, a objetividade que os conectivos trazem para o nosso texto. Agora, quando eu quero dar uma ideia de continuação, né? Eu estou escrevendo e quero continuar, falar sobre aquele mesmo assunto. Como é que eu faço? Eu utilizo o conectivo. Além disso, do mesmo modo, acresce também, ainda por cima, bem como, igualmente, acresce que. Como é que fica isso? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Ana vive doente, bem como
Carlos, que está atestado. Veja, eu quis dar continuação aqui ao meu texto, falando também de Carlos, né? Trouxe Carlos para dar um exemplo aqui, ó. Trouxe Carlos, então o que eu fiz? Ana vive doente, peguei o bem como, que traz uma ideia de continuação no meu texto, olha. Bem como Carlos, que já está de atestado. Veja que interessante, né? Traz essa ideia de continuação e continua a falar sobre aquela mesma situação, né? De uma forma diferente. Conclusão. A conclusão, por exemplo, a gente utiliza bastante, né, no nosso texto, e às vezes utilizamos ou não, né, esses conectivos, mas é muito importante a gente começar a fazer o uso desses conectivos, tá certo? Ó, enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, afinal, como é que fica isso? Olha aqui embaixo, ó. Enfim, tudo não passou de um mal-entendido e todos ficaram bem. Veja, eu concluí, né, o meu texto e ficou muito claro essa proposta de conclusão. Ficou muito claro que eu estou concluindo o texto, né? Porque esse conectivo ele traz essa ideia, ele traz já essa ideia. Então, quando eu utilizo lá no meu parágrafo final, eu estou trazendo uma conclusão para o meu texto. Olha como é que fica bacana. A gente tem que fazer uso disso, né? Temos que começar a experimentar mais em nossos textos. Agora eu quero trazer uma ideia de tempo. A gente já viu lá naquele texto anterior de notícias falando do agora, né? Que estava se referindo aqui, é nesse momento, né? Trazendo essa ideia temporal. Então, o tempo, esse conectivo temporal, a gente utiliza muito no nosso texto. Ele é muito importante, certo? A gente tem sempre que nos localizar, né, no tempo, no espaço. Então, olha só. Logo após, ocasionalmente, posteriormente, enquanto isso, imediatamente, não raro, concomitantemente e assim por diante. Infinito. Vamos ver. Olha como é que fica isso. Ó. Logo após você voltar, ele apareceu. Logo após você voltar, ele apareceu. Eu não trouxe uma ideia de tempo? Viu? Foi depois que você voltou. Então, olha só, trago uma ideia de tempo aqui para o meu texto. E isso fica muito claro. É muito importante trazer isso para o texto da gente, certo? Agora, quando eu quero trazer uma ideia de causa, né? Ou quero trazer um exemplo para o meu texto, né? Ou uma semelhança, uma comparação. Então, vamos lá. Quando eu quero trazer uma ideia de causa, eu vou usar os conectivos. Inicialmente, do mesmo modo, primeiramente, antes de tudo, desde já, entre outros. Veja que eu estou botando aqui só alguns, mas são vários, certo? Vamos lá. Ela queria sobreviver do mesmo modo que todos queriam, né? Queriam o quê? Sobreviver. Olha que eu nem precisei repetir aqui a palavra sobreviver, porque já dá para entender do que eu estou me referindo, não é verdade? Então, olha lá, ela queria sobreviver do mesmo modo que desculpa, ela queria sobreviver do mesmo modo que todos queriam, do mesmo modo. Então, está trazendo uma causa, né? Como ela queria sobreviver isso aí, né? Do mesmo modo que todos queriam. Agora, quando eu trago um exemplo, vamos lá. Eu vou usar o conectivo então, por exemplo, isto é, em outras palavras, ou seja, quer dizer, rigorosamente, dizendo, falando, né? Eu trago todos esses conectivos, veja como fica bem bacana quando você começa a utilizá-los, né? Ó, nem todos gostariam de sorvete, ou seja, eu. Nem todos gostariam de sorvete, ou seja, eu. Eu não gostaria de sorvete, né? É um exemplo, eu estou me dando como exemplo, né? Eu não gosto de sorvete, nem todo. Ô, gente, desculpa, eu tô falando gostaria, né? E é gostam, desculpa. Nem todos gostam de sorvete, ou seja, eu não gosto de sorvete. Estou dando um exemplo. Então, eu introduzi. Nem todos gostam de sorvete, ou seja, eu. Tá vendo? Por exemplo, eu, né? Quer dizer, eu, isto é, eu, né? Fica claro, fica bem interessante. Olha só. Quando eu quero dar uma ideia de semelhança, de comparação no meu texto, como é que eu faço isso? Igualmente, segundo, conforme, assim também, portanto, de acordo com. Olha lá.
Como é que vai ficar isso? Entre outros, veja que são bastantes. Tome o remédio conforme a orientação do médico. Então, olha só, como o médico orientou. Então, tome o remédio conforme a orientação do médico. Como o médico orientou. Eu trago essa ideia. Estou comparando. Você vai tomar como o médico orientou. Verdade? Pessoal, é importante a gente trabalhar os conectivos de coesão, porque ele vai deixar o nosso texto mais coerente. A coerência só vai se dar quando a gente utilizar bem esses conectivos de coesão, né? Para o nosso texto ficar claro, objetivo, que é a coerência, né? Ficar coerente, não ficar confuso, né? Quando a gente lê, lembra que eu falei que às vezes quando a gente repete muitas palavras, a gente lê, e acaba não entendendo o que a pessoa está querendo dizer, acaba ficando confuso e não entende, né? A gente não sabe, a gente já se perdeu, a gente não consegue nem retomar o texto do que está sendo falado. Às vezes começa a falar de um assunto, né? Aí lá no meio acaba se perdendo e na conclusão nem se fala, se perdeu totalmente. Aí já conclui uma coisa que não era nem para concluir, né? Ou às vezes nem conclui. Então, isso se chama coerência. A coerência é quando o nosso texto ele fica objetivo, ele fica claro do início ao fim. E para isso, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar várias coisas. Uma dessas coisas é os meus conectivos, é a minha coesão textual, que é o que a gente está começando a utilizar, está começando a aprender e a gente vai aprofundando cada vez mais. Entenderam? Então, com isso já dá para a gente fazer bastante exercícios tanto do livro, né, como e aplicar nos nossos textos também, né? Vamos lá aos exercícios.